Atos 2, versículos número 6, a palavra de Deus diz assim, ó: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Pai, pela tua unção, Senhor, e queremos colocar diante de ti a vida da Adélia, da Solange Gomes, da Claudineide, da Mirela, da Diaconisa Thelma, Diaconisa Marilúcia, Deilze, família Miranda Rodrigues, Pimentel, Nilza, Luísa, Leonardo, pessoas que precisam de cura, de libertação, de restauração, de fortalecimento, do agir de Deus. Pai querido, existem vidas aqui nessa noite que anseiam por um toque da tua parte. Deus querido, nós colocamos essas vidas diante de ti, Pai. Nós colocamos diante de ti cada coração que chegou essa noite à tua casa, Pai, com desejo, com anseio, com vontade de ouvir a tua palavra. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, sonda cada coração, Pai. Coloca da tua destra sobre as nossas vidas, Pai, e vem com a tua providência e com a tua provisão sobre nós. Nós declaramos, Pai, que só o Senhor é rei nesse lugar, Pai, e repreendemos desde já todo ladrão da palavra. Você que quer, diga amém. Fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, queridos, eu voltarei novamente a falar de Pedro. E eu confesso para você, confesso para esse irmão que está aí do seu lado também, que eu tenho uma admiração pessoal por Pedro. Admiro Pedro, pois noto nos evangelhos, quando eu vejo aqui as escrituras, as virtudes, mas eu noto também as falhas de Pedro. Noto em Pedro o pecado que Pedro cometia, mas noto também em Pedro o arrependimento de cada vez que ele caía. E a luta que Pedro tinha em crer, mesmo quando há dúvida, e o persistir na falta de esperança, de não ter para onde ir, quando ele declara onde só Jesus tem as palavras de vida eterna. Pedro, esse Pedro é aquele que cortou a orelha de Malco, por amor ao mestre. Mas é esse mesmo Pedro que no outro momento esteve junto de Jesus Cristo na crucificação. E quando estava ali colocado naquela situação, negou ao Cristo a quem ele tanto amava. Um Pedro que contou tintim por tintim cada coisa que havia visto. Queridos, eu tenho um apreço por esse Pedro, que de vez em quando a natureza dele se assemelha com a minha e com a sua. Um Pedro que biograficamente tinha suas falhas, mas que também tinha as suas virtudes. Pedro esse que durante a sua vida contou para Marcos todos os feitos de Jesus, e assim dando origem ao Evangelho de Marcos. Eu não sei se você sabe, mas Marcos, ele escreveu o Evangelho aí que tem na sua Bíblia, o segundo, depois Mateus e Marcos. Esse Evangelho de Marcos que tem aí na sua Bíblia, foi algo que foi Marcos que escreveu. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Contudo, ele escreveu de acordo com as histórias que ele ouviu Pedro contando para ele. Existia uma amizade especial entre Pedro e Marcos. Neste capítulo de Atos, capítulo 12, onde nós estamos lendo que Pedro estava preso, se você continuar lendo o capítulo, você vai ter a oportunidade de ver que Pedro, quando sai da prisão, ele vai para a casa de uma mulher chamada Maria. Maria essa que era mãe de Marcos, queridos. Marcos que escreveu o Evangelho. Você lendo depois também a primeira carta de Pedro, você vai ver que Pedro ele escreve a carta e que lá para os finalmente da carta, Marcos é citado. E Marcos é citado de maneira muito carinhosa com a alcunha de filho. Marcos ele é citado com aquele amor que existe no coração por uma pessoa de quem você tem apreço e apego. E por sinal até fica uma curiosidade, porque no Evangelho de Marcos existe uma passagem que fala acerca do Getsêmani, especificamente no momento onde Jesus Cristo foi levado até a prisão. Tem um relato que só está nesse evangelho de um homem que naquele momento de confusão, imagine aqui comigo, Pedro ele parte para cima e corta a orelha do ajudante do sumo sacerdote, a saber, Malco.
naquele momento que ele corta a orelha, começa uma grande confusão. Os soldados começam a correr e tal, começam a querer levar os homens que estão ali presos, e num determinado momento eles lançam a mão em cima de um jovem que ali está, e esse jovem se desfaz da roupa da qual ele veste, da capa que ele está vestindo, e corre pelado pelo Getsêmani e consegue se livrar assim dos soldados que estavam ali naquele momento tentando levar todos os homens que estão ali presos. Eu creio que esse homem que ali estava é o próprio Marcos, porque Marcos, ele estava inserido dentro da história de Jesus Cristo, mas só que Marcos, ele era muito pequeno para poder andar junto com os discípulos naquela época. Então, ele ficava acompanhando tudo ao derredor, como uma criança curiosa faz de vez em quando vê os adultos. E imagino eu que no momento do Getsêmani, Marcos ali estava colocando em prática a curiosidade infantil, prestando atenção em tudo que estava acontecendo. E no momento do relato ali, que Pedro, imagino eu, estava deitado muito bem, contando para Marcos, olha, aconteceu tal coisa. E aí no Getsêmani, quando começou aquela confusão, eu parti para cima do ajudante, cortei-lhe a orelha fora, e aí eu imagino Marcos ali de lado, assim, colocando um adendo, vou botar que eu corri pelado aqui, porque só eu sei que eu estava ali e corri sem roupa. E botou ali esse adendo que está somente no Evangelho de Marcos, que foi escrito segundo aquilo que Pedro foi falando. E queridos, deixa eu te falar uma coisa. Entenda que durante a confusão que aconteceu ali no Getsêmani, nós temos duas pessoas praticamente antagônicas naquela situação que eu acabei de descrever. Tem um que partiu para cima e cortou a orelha de outro homem. Teve outro que, para se manter vivo, largou até as calças e saiu correndo pelado, queridos. Entenda bem que na confusão tem um que parte para cima e tem outro que prefere escapar cheiroso do que morrer fedendo. Já ouviu essa? Nunca viu, não? Tem gente que para não me meter nessa confusão, vou sair correndo pelado porque eu não quero. Olha para esse crente aí do seu lado aí, ó. Pergunta para ele: crente, você é do que corta a orelha dos outros, ou você, quando começa a confusão, você, sai correndo? Quem é você, queridos? Você é o que corre ou é o que parte para cima? Cada um tem um perfil. E ali no Getsêmani nós tínhamos esses dois perfis colocados em prática. Aquele que correu para cima para cortar a orelha e aquele que correu peladão. Entenda que você consegue ver que são perfis completamente diferentes. Aquele que parte para cima é aquele que, para não se meter em confusão, deixa até as roupas para trás, porque de confusão eu estou longe. Mas, queridos, entenda que o Pedro que partiu para cima e cortou a orelha, ele foi usado por Deus também, porque ele é figura ilustrativa no Evangelho, ele é colocado em prática, ele teve um papel fundamental no livro de Atos. Mas aquele que correu, a saber, Marcos, ele também foi usado por Deus, ele também teve a sua influência no livro de Marcos, e Deus me trouxe aqui para falar para você nessa noite. Se você é daquele que corre da confusão, Deus quer te usar. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Se você é aquele que corta a orelha, Deus também quer te usar, porque, queridos, Deus, ele tem procurado pessoas para usar durante esses dias. E eu não sei se você deseja ser um instrumento de Deus nessa noite, e durante a semana, e durante a sua vida, mas eu quero te convidar a levantar as suas mãos para o céu, porque, queridos, independente se você é daquele que corta a orelha, ou se você é daquele que corre, Deus quer te usar. E, queridos, entenda bem algo especial da parte de Deus. Deus quer te usar dentro das suas características, dentro da sua personalidade, porque Ele aproveita aquele que corre, e Ele aproveita aquele também que corre mais para cima do problema, queridos. Deus, Ele quer te usar. Então bata na palma da mão do seu irmão e fala assim: você é um instrumento na mão de Deus. E escute bem, no texto que nós lemos aqui nesse momento, no livro de Atos, Pedro, ele está passando por um problemão. E não é pouca coisa não, hein? Pedro, ele está preso. Pedro está preso. Essa é braba, hein? Pedro está preso. E o Pedro, blá, blá. No dia seguinte, não satisfeito de estar preso, no dia seguinte, Pedro seria morto.
Pedro seria entregue ali para fazer a alegria do povo, porque Herodes, o rei, o cidadão que mandava naquela época, o manda-chuva, ele tinha entendido, quando ele mandou Tiago, que era um outro discípulo, cortar a cabeça de Tiago, ele viu que o povo gostava. Falou, caramba, o povo gosta quando a gente mata esses crentes, né? Então eu vou mandar outro. E aí então ele pega Pedro, prende Pedro e, olha, no dia seguinte, Pedro, você pode ficar aí tranquilo na prisão, porque amanhã a gente vai te matar. Pedro então, ali na cadeia, preso, esperando para ser apresentado diante do povo no dia seguinte, você leu junto comigo que Pedro... Não leu não. Lê aí de novo, crente. Lê aí de novo. Na noite anterior ao dia apresentá-lo, Pedro dormia. Não, mas você não está que nem Pedro, você está acordado aqui nessa noite. Pedro dormia. Vê se... Acorda esse crente aí, fala, crente, acorda aí, crente. Quem está dormindo é Pedro, você não está não. Queridos, Pedro ele estava dormindo, queridos. E Pedro, ele dormia nessa noite. Eu não sei se isso acontece contigo, mas tem certos momentos que quando nós ficamos preocupados com alguma coisa, a gente acaba por perder a noite de sono. Isso é natural ao ser humano, isso é uma coisa que acontece. E Pedro, sabendo que vai ser morto no dia seguinte, acontece com ele justamente o oposto. Como você leu na palavra de Deus, Pedro estava dormindo, demonstrando, mediante a situação pela qual ele ia transcorrer no dia seguinte, que ele não estava muito ligando, não estava nem aí para o fato que ele poderia morrer no dia seguinte. Queridos, entenda que Pedro dormia porque ele estava tranquilo, porque afinal de contas ele conhecia a história de um Deus, que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele sabia da história de Abraão com Isaac, onde o garoto foi livrado da morte aos 45 minutos do segundo tempo. Pedro conhecia essa história, assim como você também a conhece. Pedro, ele sabia que se fosse da vontade de Deus, Deus iria livrá-lo da boca do leão, Deus iria livrá-lo da fornalha, Deus iria livrá-lo da decapitação, Deus poderia mudar a história dele, e se Deus quisesse que ele viesse a padecer, ele se encontraria com o Rei da Glória na manhã seguinte. Contudo, mesmo mediante toda aquela situação, Pedro, ele estava tranquilo, porque ele sabia do Deus de Abraão e de Isaac, que havia livrado a criança da morte, providenciando um cordeiro para aquela situação. Mas Pedro tinha algo além disso tudo. Pedro ele não conhecia Deus de ouvir falar. Pedro, quando falava alguma coisa de Jesus para ele, Pedro conhecia Jesus Cristo de cor e salteado. E não satisfeito de conhecer, Pedro, ele foi figura atuante em alguns milagres que Jesus operou. A saber, se você olhar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, você vai ver aquela história que todos nós já conhecemos, que Jesus veio andando sobre as águas. Não satisfeito de Jesus vir andando sobre as águas, acontece num determinado momento que um homem que está dentro do barco anda sobre as águas também. E eu não sei se você sabe o nome desse homem, mas aquele que andou sobre as águas foi Pedro. Pedro foi aquele que conseguiu caminhar sobre as águas. Pedro foi aquele que caminhou. Pedro foi aquele que colocou em prática a fé. Pedro foi aquele que afundou e que num determinado momento deu um brado de salve-me, Senhor. E Jesus estendeu a mão e pôde colocá-lo de pé novamente. Queridos, Pedro estava condenado à morte, mas no peito dele ardia a esperança naquele Jesus que o resgatou quando ele estava afundando. E Pedro sabia, se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Queridos, o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para te lembrar que se Jesus fez uma vez na sua vida, ele pode fazer de novo. Se Jesus te livrou da morte uma vez, ele pode fazer de novo. Se Jesus abriu a porta de emprego para você, ele pode fazer de novo. Se Jesus te curou da doença, ele pode fazer de novo. E aí eu te pergunto, o que foi que Jesus Cristo já fez na sua vida? Queridos, aquilo que ele já fez, ele pode
fazer de novo. E se você crê que Ele pode fazer de novo, erga as suas mãos aos céus, começa a glorificar o nome desse Deus, porque, queridos, foi num brado de Pedro quando ele disse: salva-me, Senhor, que Jesus Cristo estendeu a mão. Então, querido, se Ele fez, Ele pode fazer de novo, desde que você brade e dá um glória aí no seu lugar para esse Deus, porque Ele pode fazer de novo, querido. Deus, Ele pode operar milagres novamente. Deus, Ele pode fazer aquilo que Ele já fez de novo. Mas entenda algo de especial, porque nesse momento da história de Pedro, não seria interessante para ele andar sobre as águas novamente. Porque, afinal de contas, Pedro estava preso. Naquele momento, o milagre que ele precisava não era caminhar sobre as águas novamente. Ele precisava de um milagre novo. Contudo, ele precisava de um milagre, querido. Ele precisava que algo acontecesse na vida dele para que ele pudesse sair daquele lugar onde ele estava. E por conta de já ter passado por uma situação sobrenatural no passado, aonde a situação parecia esquisita, mas Jesus Cristo operou, o livrando não só do barco que balançava, mas de quando ele afundou, ele sabia que esse Jesus Cristo poderia fazer de novo. Mas não obstante a isso, Pedro, ele viu Jesus Cristo, por exemplo, multiplicando os pães e os peixes. Então ele sabia que Jesus Cristo poderia fazer de novo, mas que ele poderia fazer um milagre novo na vida dele. Que ele poderia operar de maneira diferente a qual ele já tinha operado antes. E Pedro, ele cria nesse Cristo poderoso, que era digno de todo louvor e de toda adoração. Amém. Agora, comece a olhar para a história de Pedro e de tudo que ele passou com Cristo, com quem ele viveu durante aqueles anos. Pedro, ele esteve ali junto de Jesus Cristo em momentos capitais do Evangelho de Cristo. Pedro esteve junto de Jesus vendo cada situação, cada milagre que Jesus Cristo ia operando. E cada milagre que Jesus Cristo operava na presença de Pedro, na verdade, Jesus Cristo estava querendo dar uma aula para Pedro. Jesus Cristo ia colocando em prática, na presença do Espírito Santo e dos seus apóstolos, aquilo que serviria como ensinamento para um futuro na vida dele. Não diferente disso, Jesus Cristo, ele tem o mesmo processo comigo e contigo. Existem coisas que Jesus Cristo já fez na sua vida, eu posso ouvir um amém por conta disso? Existem coisas que Jesus Cristo operou na sua vida, eu posso ouvir um glória por conta disso? Que aí quando você olha para situações que te cercam, você olha para aquela situação e fala: eu conheço um Cristo que pode resolver isso. Eu conheço um Cristo que pode dar jeito nessa situação, porque eu já vi esse Cristo e ele me deu uma aula no passado que me prova e comprova que ele pode fazer de novo. Cada vez que Jesus Cristo operava um milagre, cada vez que Jesus Cristo, por exemplo, multiplicava um pão e um peixe, Pedro lá na frente, quando olhava para a história, quando alguém falava: Pedro, nós estamos sem comida aqui no nosso meio, Pedro chegava e falava assim: olha, eu conheço um Cristo que na minha presença multiplicou pães e peixes. Então fique tranquilo, porque não vai faltar nada na nossa mesa. Quando alguém chegava com determinado tipo de situação, podia ser até de alguém que havia morrido, Pedro falava: olha, eu conheço um Cristo que ressuscitou um homem depois de 2 dias de morto. Eu conheço um Cristo que ressuscitou um homem depois de 3 dias de morto. Olha, eu conheço um Cristo que ressuscitou um homem depois de sei lá, porque a palavra de Deus diz que nem tudo foi documentado, porque não haveria espaço para documentar tudo aquilo que Jesus Cristo fez nessa terra enquanto aqui esteve. E Pedro viu isso tudo acontecendo. Então, quando alguém apresentava um problema, ele vinha com uma solução. Olha, pode ficar tranquilo, porque o que esses olhos já viram é fenomenal. Aleluia. E nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós.
Quando Pedro olhava para tudo que ele tinha visto, ele falava: eu vi coisas acontecerem e tem coisas maiores para acontecer além daquilo que eu já vi. E eu não estou falando de qualquer coisa não, gente. Eu estou falando de um Pedro que andou junto com Jesus Cristo e viu um garoto morto dentro de um caixão ficar de pé. E aí Pedro diz: olha, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Mas Pedro, você não foi aquele que viu? Eu vi, mas aquilo foi pouco, perto daquilo que Deus tem para fazer. Mas Pedro, e aí começava de repente até uma guerra, porque Pedro, você está falando que Deus vai suprir a necessidade, mas que Ele tem mais para fazer por nós. Queridos, entenda que aquilo que Deus fez na sua vida, eu acredito que você já tem uma caminhada com Jesus Cristo, que tem mais de 5 anos, posso ouvir um amém? Amém. E você viu prodígios e maravilhas de Deus na sua vida. Você viu Deus operando livramento, Deus fazendo milagres, Deus colocando em prática coisas que você jamais imaginaria. Então, por que a sua alma está abatida agora, queridos? Mediante tudo que Deus já fez, você não acha que Deus tem capacidade de fazer de novo? Aleluia. E nem olhos ouviram, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. O que a palavra de Deus está falando é que aquilo que Ele já fez é pouco perto daquilo que Ele quer fazer. Aleluia. Que existe algo de especial reservado nessa aula que Jesus Cristo está te dando. Porque cada coisa que Jesus Cristo faz, cada situação que Jesus Cristo aponta, cada situação que Ele nos coloca, é uma aula acerca daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E aí, queridos, eu quero te convidar a ir Pega a sua Bíblia aí que você deixou aberta e abre em Marcos aí, rapidinho. Mas abre correndo aí. Abre correndo a Bíblia, você ficar sentado. A Bíblia, senão vai começar uma correria aqui dentro danada. Marcos, abre aí, em Marcos 37. Marcos capítulo 4, versículo 37. Marcos capítulo 4. Agora vai até o versículo 37. Você achou? Achei. Agora você vai ler junto comigo o 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Agora o 38 você vai ler aí sozinho. Lê aí. E Jesus estava na popa. Ele estava fazendo o quê? Jesus Cristo estava dormindo. Entenda que quando nós lemos o texto, essa situação em questão aqui que se apresenta em Marcos 4, a gente lê um passant, e você leu sozinho, que havia uma tempestade e que Jesus Cristo dormia mediante aquela situação que se apresentava. Junto com esse barco dos apóstolos existia uma frota, existiam barcos que estavam seguindo a Jesus Cristo. Então aquela tempestade que batia ali afrontava o barco dos discípulos e afrontava também os barcos que seguiam aquela comitiva que ali estava. E mediante aquela celeuma, aquela confusão que estava acontecendo, Jesus Cristo estava dormindo. Mas ele não estava apenas dormindo. Ele estava dando uma aula para Pedro. Ele estava demonstrando para Pedro. Pedro, é o seguinte: quando o negócio começar a ficar estreito, confia. Quando a coisa começar a ficar meio conturbada, confia. Quando a coisa começar a ficar meio estranha, confia. Quando a coisa começar a ficar sem esperança, pode dormir, porque ainda tem esperança. Jesus Cristo estava dando uma aula para Pedro. Olha, Pedro, pode dormir tranquilo, porque tem algo que eu quero fazer. E aí, lá no livro de Atos, aquela aula, Pedro se lembra: eu tive uma aula com Jesus um dia, quando o barco balançava. O barco balançava e parecia que ia naufragar. É mesmo, Pedro? E Jesus fez o quê? Foi lá e quebrou? Não quebrou nada não. E aí Jesus fez o quê? Levantou e... Não, também não levantou não. Ele ficou dormindo, só levantou quando a gente foi chamar, que a gente foi encher a paciência dele. Ou então Jesus estava fazendo o quê? Estava dormindo.
Ué, Pedro, e você agora que vai ser morto, vai fazer o quê? Eu vou dormir. Mas como, Pedro? Porque eu me formei numa faculdade que me ensinou que quando o negócio fica estreito, a gente tem que dormir um pouco e descansar nos braços do Pai. Quando Jesus Cristo fez isso, ele estava dando uma aula para Pedro. Pedro, tranquilidade nessa hora. E aí, então, eles correm lá na direção do mestre. Ô Jesus, acorda aí. Aí Jesus falou, o que foi? Está ventando. Você não se importa não que a gente padeça nessa situação? Aí então Jesus Cristo, ele se levanta, acalma o vento se acalma, fica tudo tranquilo, e aí Jesus Cristo faz uma pergunta para aqueles homens que estão no barco: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Esse questionamento, mais uma vez, foi algo que foi colocado ali diante dos apóstolos naquele momento. Mas não era um simples questionamento, era uma aula. Lá no texto de Atos que nós lemos, lá na frente, depois que é passado um tempo, Pedro está preso. Mas Pedro, o que você vai fazer? Eu vou dormir. Por que, Pedro? Você não está com medo que você vai morrer, não? Eu não tenho mais medo. Porque eu tive uma aula um dia, que Cristo chegou para mim e falou assim: por que você está com medo, rapaz? Agora eu não tenho mais medo. E aí então, mas aí você não tem medo, tudo bem, mas aí, porque eu tenho fé agora. Mas por que você tem fé? Porque eu tive uma aula, que um dia quando o barco balançava, Jesus Cristo chegou para mim e falou assim: você não tem fé não, rapaz? E aí Pedro falou: eu agora aqui estou nessa prisão, eu estou encarcerado, eu estou, mas eu vou dormir porque eu tive uma aula. Eu vou descansar porque agora eu não tenho mais medo. E eu vou ter fé, porque no dia que o barco balançou eu tive uma aula. Entenda bem que aquilo que parecia ser apenas um momento na vida dos discípulos, um momento na vida dos apóstolos, foi uma aula que Jesus Cristo estava querendo dar para aqueles homens, que de repente Pedro só foi entender lá quando estava em cana. Que ele falou: eu vou descansar, sabe, eu vou dormir. Porque eu vou copiar aquilo que o meu mestre fazia. Amém. Porque agora eu não tenho mais medo do que possa me acontecer e tenho fé que tudo vai acabar bem. E aí então, quando eles passam por aquele tipo de situação, do barco balançando de um lado para o outro, e quando o vento se acalma, depois de passar por aquela aula, eles olham para Jesus Cristo e falam assim: Jesus, Deus do céu, quem é esse aí? Quem é esse homem, meu Pai das luzes? Esse rapaz aí que está andando junto com a gente, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? O tempo passa, Pedro está em cana. Posso ouvir misericórdia por conta disso? Meu Deus do céu. E agora ele não tem mais medo. Ele agora dorme igual o mestre fazia. Ele agora tem fé porque ele passou na aula. E ele tem consciência que o Deus, o Cristo, que ele andou junto, o vento e o mar obedecia a ele. Então o que seria uma cadeia mediante aquele Deus que parou o vento e o mar, queridos? Ele teve uma aula naquele dia. Ele teve uma aplicação praticamente prática naquele dia que o barco balançou. E ele teve uma aula naquele dia que ele não entendeu muito bem. Que ele só foi aplicar aquela aula no dia que ele estava preso. Que no dia que ele estava preso, ele dormiu porque ele não temia mais, e ele tinha fé que dias melhores viriam, e que o Deus a quem ele servia poderia fazer infinitamente mais do que ele poderia fazer. Então, querido, sacode esse crente aí do seu lado, bota a mão no ombro dele e fala: crente, fica tranquilo, que você já passou por aulas igual Pedro já passou, você já passou por situações igual Pedro já passou. O barco balançou, mas parou. Posso ouvir um glória aí? O vento acalmou,
força do seu... Eu posso ouvir um aleluia por conta disso? Você teve medo e agora você não tem mais. E hoje em dia a sua fé está fortalecida, queridos. Então, continua sacudindo esse crente aí. Fala aí, crente, você está entendendo agora? Então está na hora de começar a colocar em prática aquilo que Deus plantou na sua vida. Ele regou, ele cresceu. E agora, queridos, é o momento que você está entendendo e vai começar a colocar em prática aquilo que Deus te ensinou em dias passados e que você não entendeu, queridos. Dá uma salva de palmas desse Deus aí. Porque, queridos, o barco estava balançando, passou aquilo tudo. Pedro não entendeu muito bem por que daquilo tudo. Ele só entendeu anos depois, lá na frente. Ah, pastor, eu estou entendendo. Quer dizer, então, não, você não vai esperar muito tempo, não. Porque, de repente, você hoje está igual Pedro, encarcerado. Hoje, esse momento ao qual você está vivendo agora, não é um momento de você, de repente, não. Agora é o momento de você experimentar as maravilhas de Deus na sua vida. Porque você, preso você não está, porque você veio até aqui hoje, amém? Graças a Deus não tem tornozeleira, não tem ninguém nesse aspecto. Mas pode ser que o encarceramento na sua vida seja uma situação pela qual você está passando, que você fale, eu preciso que essas correntes se derretam na presença desse Deus. Porque, queridos, entenda bem, não é chegado porque o ensinamento você já teve. Agora é a hora da aula entrar em prática. Aleluia. Sabe quando você está lá na faculdade, que você está estudando? Agora na faculdade de medicina tem um negócio de borracha que você ensina, que eles te ensinam a dar ponto naquele negócio de borracha. Aí você dá o ponto lá na faculdade, aí você vai para a residência. Aí chega o camarada lá no pronto-socorro todo arrebentado. A aula teórica já passou. Naquela hora na residência é hora da prática. Queridos, a aula teórica, e olha que a aula teórica já balançou um pouco, tá? Porque o barco balançando não foi nada fácil para você passar por ele. Mas agora está na hora da prática, queridos. É chegada a hora de Deus começar a operar o milagre dele na sua vida. É chegada a hora de Deus entrar com a providência e com a provisão dele na sua vida. É chegado o momento de Deus começar a fazer aquilo que você já aprendeu. Deus, eu já aprendi, eu já sei como é que é. Então é chegado o momento de Deus começar a fazer aquilo que ele tem que fazer, que é mandar o milagre dele vindo do céu diretamente para a sua vida e começar a colocar em prática, não devagar. Assim como o anjo chegou na direção de Pedro e falou, Pedro, se levanta depressa. Queridos, é chegado o tempo das coisas de Deus a começarem a acontecer na sua vida de maneira apressadamente, queridos. Porque a aula já foi dada, agora é a hora da prática. Então, queridos, se coloque de pé aí no seu lugar, dá a mão para esse crente que está aí do seu lado e vamos orar uns pelos outros. Porque, queridos, quando aquele milagre do barco balançando de um lado para o outro ocorreu, você lembra que eu disse que tinha uma frota de barcos juntos com o barco de Jesus que ia caminhando no mar. Quando o vento cessou para todo mundo. Queridos, Pedro, quando estava preso e foi liberto da cadeia, existiam homens que estavam ao lado dele, tomando conta dele. E quando o milagre de Deus chegou naquele lugar, tal qual foi no dia do barco, todo mundo viu que o milagre tinha acontecido. Queridos, o que Deus está falando é que quando o seu milagre acontecer, e falta pouco, queridos, todos vão ver o que aconteceu. Glória a Deus, glória a Deus. Aquela situação, mas isso aí não tem mais jeito não, esse homem aí não vai dar, não vai mais não. Desse jeito aí, desse homem tá, não tem mais jeito não. Aí de repente, depressa, ele muda. Essa situação, emprego, já tem um tempo que eu estou procurando, já faz, de repente, de uma hora para outra, aquilo muda. A situação em casa que está embolada daquele jeito, ninguém sabe o que carrega, para que lado, de repente, de uma hora para outra, muda, queridos. Porque, queridos, a aula já foi colocada diante de ti e você passou. A conversão daquela pessoa, mas tem anos que eu oro, de repente, o barco balançou, eu lembro, então eu vou dormir, porque eu tive minha aula, agora é a hora da prática. Aí a pessoa vai de uma hora para outra e se converte, queridos.
feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós estamos na tua presença, Pai, buscando da tua unção, Pai, buscando, Pai, da tua graça, buscando da tua misericórdia. E Pai querido, nós estamos unindo a nossa fé nessa noite, Pai. Nós estamos aqui diante da tua face, de mãos unidas, Pai, segurando a mão do meu irmão, mão de fé, mão de poder, mão que serve a um Cristo poderoso. E Pai querido, nós unimos a nossa fé nessa noite, Pai. Nós estamos diante de ti, Pai, porque Deus querido, Pai amado, enquanto Deus querido o vento balançava, alguém intercedeu na direção de Jesus Cristo. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, colocando em fé a nossa fé, Pai, colocando em prática a nossa fé, colocando, Pai, o pé aonde não tem chão e te pedindo, Pai querido, abençoe esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Vai trabalhando na vida dele, Pai. Vai trabalhando na vida dela, descortinando os olhos, Pai. Vai fazendo o que nem foi com Pedro, Pai, que ele conseguiu passar pela aula e ver, Pai, que o Senhor tinha saída para tudo, Pai querido. O Senhor já operou nessa vida, o Senhor deu livramento, o Senhor deu provisão, e não é agora que ele vai e ela vai padecer. Pai querido, entra com a sua providência sobre essa vida, Pai. Entra com a tua mão sobre essa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar por esse irmão que está do meu outro lado, Pai, pedindo da tua graça, pedindo da tua misericórdia, pedindo que o Senhor dê dias melhores para esse irmão, que o Senhor dê dias melhores para essa irmã, porque, Pai querido, quando ele olha, é um encarceramento que o cerca. Pai querido, Deus amado, é uma situação que parece insolúvel, mas Deus querido, assim como foi Pedro, Pai, esse irmão já passou por situações insolúveis e isso passou, Pai. Assim como foi com Pedro, essa irmã já viu milagres acontecendo diante dos olhos dela. E Deus querido, nós clamamos por esse Deus que fez e que pode e vai fazer de novo em nome de Jesus Cristo, Pai. É o Senhor que vai resolver essa situação na vida dela. É o Senhor que vai resolver essa situação na vida dele. Então, Pai querido, que eles possam fazer como o mestre dele e descansar nos teus braços, Pai. Deus querido, nós erguemos as nossas mãos aos céus, Pai, na direção do teu trono, na direção de um Deus que não tem poder, não. Ele tem todo o poder, Pai. E todo o poder é todo o poder. É o poder que muda, é o poder que transforma, é o poder que sara, é o poder que traz a tua presença, Pai querido. É a esse Deus que nós clamamos, um Deus que tem todo o poder, que manda no vento, que manda no mar, que manda na terra, que vai no mais profundo vale, no mais alto monte. Deus querido, nós clamamos a esse Deus que muda, Pai, que transforma e que já operou na nossa vida, te pedindo, Deus, faz mais uma vez, Pai, faz de novo, Pai, mas Deus, faz algo novo na nossa vida, Pai, porque, Pai, o milagre que nós precisamos hoje é diferente do milagre que nós vivemos, mas nós ainda ansiamos por milagre, Pai, e é a esse Deus que nós clamamos, Pai querido, nós vimos o teu poder, nós vimos as tuas maravilhas, e nós adentramos na tua presença, Pai, pedindo da tua graça, pedindo da tua misericórdia, e pedindo da tua unção, Pai. Deus querido, Pai amado, levanta-te do trono em favor do teu servo mais uma vez, Pai, não permita que ele venha padecer, Pai. Pai querido, ele conhece da tua presença, ele conhece da tua unção, ele conhece de coisas que o Senhor já fez, e Pai querido, é por isso que ele clama a ti, Pai, porque ele sabe que o Senhor é um Deus grande, ele sabe que o Senhor é um Deus poderoso, e é a esse Deus que ela clama nessa noite, Pai. Deus querido, eis aqui o teu povo que clama por ti. Vai clamando por ele aí, crente. Vai clamando pelo Deus, Pai. Por aquele Deus que já fez e que você conhece. Um Deus que te livrou do laço. Um Deus que te livrou da morte. Um Deus que te colocou onde você está, mas que ele quer te levar além. Existem situações que você precisa apresentar diante desse Deus para que ele possa operar milagres. Pai querido, entra na repartição do emprego, Pai. Entra, Senhor, na saúde dessa irmã, Pai. Entra na saúde desse irmão, resolve, Pai, aquele problema familiar que está ocorrendo, Pai querido, Deus amado, visita aqueles que se afastaram de ti, Pai, em nome de Jesus, porque, Pai, aqueles que se afastaram foi um dia, aqueles que nós oramos e se converteram, então, Pai querido, faz de novo nessa vida, Pai, visita de novo essa vida, Pai, visita com novidade, visita com vida, visita com abundância, faz, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer sobre essa vida, Deus querido, Pai amado, o Senhor sustentou esse teu servo até aqui nessa vida, Pai, e o Senhor transformou a história, transformou a saúde, então Deus querido, trabalha na saúde dele mais uma vez, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa trabalhar no coração, o Senhor possa trabalhar no rim, o Senhor possa trabalhar no estômago, o Senhor possa trabalhar na mente,
no pulmão, no coração, Pai, e faz de novo, Pai. O Senhor um dia, Senhor, construiu esse corpo de maneira saudável, e nós te pedimos, Pai, faz de novo esses órgãos voltar a funcionar como o Senhor fez, Pai, mas faz em novidade, entra com a sua presença, entra com a sua provisão, Pai, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Deus querido, Pai amado, o Senhor um dia, Pai, visitou esse povo com o teu Santo Espírito, Pai. O Senhor um dia visitou esse povo com o Santo Fogo, Pai. E o Senhor, Pai, fez com que esse povo, Pai, falasse em línguas, Pai. Fez com que esse povo, Pai, entrasse na tua presença salmodiando. Fez com que esse povo, Pai, fosse derramado na tua presença com a unção do Espírito. Teve uma fé avivada, teve uma fé fortalecida, teve uma fé que rompia, Pai. Teve, Senhor, intrepidez e sabedoria em Jesus Cristo para saltar muralhas. Então, Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, faz de novo nessa vida, Pai. Derrama do teu Espírito, Pai. Derrama da tua unção, Pai. Derrama das tuas línguas, Pai. Derrama, Pai, unção de cura. Derrama unção de poder. Derrama da tua visão novamente, porque o Senhor já fez e pode fazer de novo. Pai querido, Deus amado, nós te pedimos, Pai, passeia no nosso meio nessa noite, Pai. Vai tocando em cada vida, Pai, vai tocando, Pai, em cada coração, Pai, vai tocando em cada lábio, Pai, vai tocando em cada mente, Senhor, vai tocando naquele espírito que é santo e que vive dentro do coração dele, e Senhor, entra com a sua presença, entra com a sua provisão, Pai, libera, Pai, aquilo que está retido, Pai, para que ele possa novamente, Pai, destravar-se diante de Ti, Pai, buscando a Tua face, Pai, glorificando o Teu santo nome, faz de novo na vida dele, Pai, e reativa a fé, Senhor, do meu irmão e da minha irmã, Pai. Nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor faça aquilo que o Senhor já fez e traga a novidade de vida e vida em abundância. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. E você que crê, diga amém. Fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém.